Olá, galerinha! Que bom que você está aqui para mais uma aula de ciências. Nossa aula de hoje será sobre medidas de temperatura. Se você pesquisar a temperatura de diferentes regiões do planeta, você verá que as temperaturas em algumas regiões são semelhantes e em outras são bem diferentes. Por exemplo, verificando a temperatura em Curitiba, no Cairo e em Manila, no dia 5 de agosto de 2019, observou-se o seguinte: em Curitiba estava 10 graus, no Cairo estava 37 e em Manila 26. Mas por que existe uma diferença tão grande de temperatura entre essas cidades? A temperatura é diferente porque, devido à esfericidade da Terra e à diferença de localização das cidades, a incidência da radiação solar também difere de um lugar para o outro. Notou-se também que a sensação térmica nas diferentes cidades era diferente da temperatura. Isso quer dizer que a temperatura e a sensação térmica são coisas diferentes? Temperatura e sensação térmica são coisas bem diferentes. A temperatura é a medida do calor concentrado em um corpo e pode ser medida pelo termômetro. Já a sensação térmica é a forma como o corpo sente o calor. Ela pode ser determinada através de cálculos matemáticos, mas como existem alguns fatores que influenciam e que dependem das sensações do nosso organismo, algumas pessoas terão uma sensação térmica maior do que outras. A sensação térmica é influenciada, dentre vários fatores, pela umidade do ar. Quanto mais úmido é o local, menos transpiramos, consequentemente sentimos mais calor. E também, outro fator é a ação dos ventos. A temperatura pode ser medida por um termômetro. Existem vários tipos de termômetros para as mais diversas atividades. O termômetro clínico para verificar a temperatura de uma pessoa, na produção de medicamentos e vacinas, onde é necessário o armazenamento a baixas temperaturas para garantir a sua eficácia, em laboratórios de pesquisa, onde cada atividade depende de uma temperatura adequada, como, por exemplo, culturas de bactérias, controles de reações químicas. Existem aqueles utilizados para medir a temperatura do ambiente. Esses mostram a temperatura máxima e a temperatura mínima em um período de tempo. E nas indústrias, os termômetros são usados para medir a temperatura da água, de gases ou de ambientes industriais, como a caldeira, por exemplo. Além desses termômetros, existem outros com mecanismos de funcionamento e utilidades bem diferentes. Oi, amiga, tudo bem? Cheguei bem de viagem, sim. Nossa, aqui tá muito frio, muito frio. Tá 28 graus. Não existe apenas uma escala de temperatura, mas 3 escalas. A primeira é a escala Celsius, criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius e é utilizada atualmente em quase todos os países. A escala Fahrenheit, que foi desenvolvida em 1724 pelo físico e engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit e é utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, por fim, a escala Kelvin, que foi criada em 1864 pelo físico, matemático e engenheiro irlandês William Thomson, o famoso Lord Kelvin, sendo mais utilizada em pesquisas científicas. Ela é chamada de escala absoluta, pois tem como referência o zero absoluto. O que essas escalas termométricas têm em comum é que, quando elas foram desenvolvidas, estabeleceu-se um ponto de fusão, que é a temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o líquido, e um ponto de ebulição, a temperatura quando passa do líquido para o gasoso. Para a escala Celsius, o ponto de fusão é o 0 e o ponto de ebulição é o 100, sendo o intervalo entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição
dividido em 100 unidades. Para a escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 e o ponto de ebulição é 212, sendo o intervalo entre esses dois pontos divididos em 180 unidades. E para a escala Kelvin, o ponto de fusão é 273 e o de ebulição 373, sendo o intervalo entre essas temperaturas divididos em 100 partes. Um lembrete muito importante: a única escala que não possui o símbolo grau é a escala Kelvin. As demais utilizam esse símbolo, ficando então graus Celsius e graus Fahrenheit. Para podermos fazer a conversão de qualquer valor de uma escala para outra, precisamos usar uma relação matemática. Então, vamos entender como foi feita essa relação. Primeiro, nós pegamos um valor qualquer na escala Celsius, que chamamos de C, e subtraímos do ponto de fusão. Tudo isso vai ser dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Resolvendo as devidas subtrações, temos C dividido por 100. Esse mesmo processo nós vamos fazer com as outras escalas. Vai ficar assim: F menos o ponto de fusão dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Para a escala Fahrenheit, temos então F menos 32 dividido por 180. E K menos o ponto de fusão dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Para a escala Kelvin, temos K menos 273 dividido por 100. Para montarmos a relação, igualamos as três expressões. Note que podemos tirar o MMC dos denominadores dividindo por 100. Assim, temos a seguinte relação: C igual a F menos 32 dividido por 1,8 igual a K menos 273. Agora, vamos aprender como nós utilizamos essa relação matemática para converter qualquer valor de uma escala em outra. Voltando ao vídeo, vamos entender por que a temperatura de 28 graus está de acordo com o clima apresentado. Em se tratando dos Estados Unidos, a escala de temperatura utilizada é o Fahrenheit. Então, vamos converter 28 graus Fahrenheit para graus Celsius, que é a nossa escala de temperatura. Vamos utilizar somente a parte do C e do F. Como já temos o valor da temperatura na escala Fahrenheit, substituímos o F por 28. 28 menos 32 é igual a menos 4. Menos 4 dividido por 108 igual a menos 2 graus Celsius. Agora sim! Continuando aqui. Aqui, temperatura em graus Fahrenheit correspondem 25 graus Celsius. Novamente, vamos utilizar aqui a parte do C e a parte do F. Substituímos o C por 25, que é a temperatura dada em graus Celsius. Passamos o 1,8 para o outro membro com o sinal contrário. Se ele está dividindo num membro, ele passa para o outro multiplicando. 1,8 vezes 25 igual a 45. Isolamos o F, passando o 32 para o outro membro com o sinal contrário. 45 mais 32, portanto, é igual a 77 graus Fahrenheit. Converta 293 Kelvin em graus Celsius. Agora, nós vamos utilizar a parte do C e a parte do K. Vai ficar assim: C igual a K menos 273.
Substituindo o K por 293, temos 293 menos 273, que é igual a 20 graus Celsius. Bem simples, né? E por fim, qual a temperatura em Kelvin equivale a 36 graus Celsius? Utilizando novamente a parte do C e a parte do K, ficamos com C igual a K menos 273. Substituindo o C por 36, temos 36 igual a K menos 273. Isolamos o K, passamos o 273 com o sinal contrário para o outro membro, ficando 36 mais 273 igual a 309 Kelvin. Se você gostou dessa videoaula e ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva! Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!